Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente eu estou aqui para apresentar para vocês os resultados da nossa pesquisa sobre os macacos-prego que nós fizemos na Costa da Lagoa, aqui no município de Florianópolis. Eu me chamo Márcio, eu sou morador aqui da Costa e fui motivado pelos conflitos que existem entre os macacos-prego e os moradores. Então a gente quer entender um pouco sobre o que os moradores sabem, né? Como que eles se relacionam com os macacos-prego. E é uma pesquisa inédita, ainda não tem nada sobre isso aqui, tá? Então vamos para o que interessa. Eu vou começar com uma contextualização, falando um pouco sobre os macacos-prego, algumas curiosidades, e depois a gente parte para a apresentação dos resultados e uma breve discussão ali em torno do que a gente achou. Então, o macaco-prego que a gente tem aqui é o Sapajos nigritus. A distribuição dele, ela está aqui no mapa em verde. É o macaco-prego, né, desse gênero Sapajos, só que existem outros macaco-prego no Brasil, que são do mesmo gênero, e Sapajos libidinosos, Sapajos flávios e outros mais que existem por aí. Então, eu busquei algumas informações, né, na literatura, algumas curiosidades sobre esses bichos, como aqui na tese de doutorado de Tokuda, que já é um trabalho antiguinho de 2012, né? As fêmeas e os machos, eles migram com a mesma probabilidade, então a gente já pensou sobre isso, já se perguntou, né? Será que eles migram muito? Será que só os machos ou as fêmeas? Então, a gente tem aqui nesse trabalho, né, nesta região de estudo específica, que os fêmeas e machos migram com a mesma probabilidade. Sobre as relações sociais, as fêmeas elas não formam relações sociais muito fortes com outras fêmeas. As relações mais fortes são entre machos e fêmeas, né? E os machos, eles formam relações sociais fracas, que são caracterizadas como tolerantes, né? Então, tá, tu fica aí no teu canto e que eu fico aqui e a gente se tolera, né? E o grau de parentesco, ele não apresentou influência nas interações, né? Então, não é porque tem uma relação ali de irmão, primo, né, que vai ter interações mais fortes. Então, algumas curiosidades iniciais aqui para a gente saber sobre o macaco prego, né? E como todo mundo já sabe, não dá para subestimar esses bichos, porque eles são extremamente inteligentes, né? Eles têm a capacidade de manipular ferramentas para a obtenção de alimentos, né? Como larvas, polpa de fruta, como o coquinho gerivá, que tem bastante aqui. E quando estimulados, né, essa tese aqui bem interessante mostra, e todos os links aqui, só um detalhe que estão na apresentação, que eu vou disponibilizar depois o link, eles são clicáveis e vocês podem ir direto lá para as referências, tá? Então, quando estimulados, eles até arrastam um cursor sobre uma tela, isso é muito interessante, né? Tem algumas outras espécies de macacos que fizeram pesquisa também, que eles jogam joguinhos, né? E, enfim, eles têm uma capacidade cognitiva é, muito grande, né? E eles cuidam a gente de longe, quando tu nem percebe, quando vê ele tá lá longe, ó, te observando para ver se tu vai dar bobeira na tua casa para ele poder roubar algum alimento, né? Fazer uma baguncinha. Enfim, o que limita o crescimento populacional, né, de qualquer população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, né? E o que limita é espaço, né, recurso e as condições, né, têm que ser adequadas para aquele bicho viver ali. Condições em termos de disponibilidade, de umidade, temperatura, né? Então aqui a gente está falando sobre condições e recursos, certo? Aqui na parte esquerda, né, nesse eixo aqui vertical, nós temos o tamanho da população. Então, conforme a gente vai para cima, a população aumenta. E o tempo é nesse eixo horizontal aqui. Conforme vai para a direita, o tempo aumenta. Então, sem limitação de recursos, conforme passa o tempo, essa população ela vai crescendo cada vez mais rápido, porque os indivíduos vão se reproduzindo, vai aumentando o número de indivíduos, né? E isso daí em progressão geométrica. Agora, nesse outro lado aqui, mesma coisa, tamanho da população aqui e por tempo. Nesse lado, a gente tem a limitação da população. Então, conforme passa o tempo, a população vai aumentando até um certo limite, né? Que
a partir daqui não existe mais recurso disponível para aumentar a população. Então, tem um equilíbrio ali entre morte e nascimento, certo? Então, são modelos, né, de crescimento populacional, e o modelo mais próximo da realidade é esse aqui, com limitação de recursos. Então, esse que seria o natural, né? Nenhuma espécie ela pode se reproduzir para sempre exponencialmente. Alguma coisa vai limitar ela, certo? Então, vamos começar por aqui. Então, a minha hipótese é de que a dinâmica da comunidade aqui da Costa da Lagoa, né, ela leva a um aumento na disponibilidade de recursos para os macacos prego, né? Tudo começa ali com o abandono da roça, né? Sucessão da vegetação, mudanças na biodiversidade. Então começou a abandonar a roça, começou uma sucessão ali, né? Vieram espécies do banco de semente, é, dispersores como aves, né? Roedores, os próprios macacos, né? Trouxeram muitas espécies para cá também. Teve um aumento da área de floresta, né? Então, além disso, mudou as atividades de subsistência da população. Eles trocaram a roça pela atividade turística, né? E assim aumentou a população humana também pela especulação imobiliária. E tudo isso leva à disponibilidade de recursos. Por quê? Porque o ser humano é uma fonte de recurso. Então, a perda de hábitats em outros locais também, pela especulação imobiliária em outros locais, também força a população de macacos prego e de outras espécies para onde tem um hábitat adequado para eles, no caso aqui. Né? Então, aumenta a população de macaco prego, aumenta a demanda por recurso, aumenta a invasão das casas, né, que é onde tem o recurso. E o alimento humano ele é altamente energético, é açúcar puro praticamente, né? Então o bicho ele tem uma fonte de recurso altamente energético que vai contribuir com o aumento da população, né? E a pressão de pedra e o aumento do tamanho da população de macaco, ele também deve ter uma pressão sobre o ecossistema, né? Um aumento da população sem limites. E a gente não sabe, né? Qual é a pressão de predação sobre outras espécies, né? A competição por recursos com outras espécies que são nativas e importantes para o ecossistema aqui também. Tudo isso são lacunas do conhecimento. Então, um outro estudo que eu vi aqui, né, que eles estimam num determinado local também, né, nessa Mata São José, em São Paulo, né, entre os municípios de Rio Claro e Araras. Eles estimaram uma densidade populacional entre 19 e 33 indivíduos por quilômetro quadrado, né? Eu não cheguei a ver o tamanho da área que a gente tem de mato aqui na Costa da Lagoa, mas isso aí dá para fazer um cálculo ali e ver se mais ou menos é parecido com esse estudo, né? E a população estimada que eles acharam lá entre 45 e 75 indivíduos, num fragmento, né, de 230 hectares. Então, uma área bem ampla, né? Mas eu também não tenho muita noção do que isso significa se a gente for comparar aqui com a nossa região. Estratégias de forrajamento. Então, outra tese que eu encontrei aqui de Mota, mais recente, um pouco de 2019, é que realmente os bichos eles são generalistas, eles comem de tudo, né? Pequenos animais, larvas, insetos, aves, né? Lagartos, frutos, sementes, flores, folhas, brotos, grama. Os bichos são sinistros e os recursos antrópicos também, né? E essa imagenzinha, essa figurinha que eu coloquei aqui, ela é interessante, que ela fala sobre a estratégia de obtenção de recursos, de alimentos, num grupo de macacos prego no Parque d'Água Mineral de Brasília, né? Que é uma unidade de conservação também, que recebe visitação. Eu já fui lá, os macacos pregos são sinistros. Cara, eles distraiu, eles vêm correndo e roubam de verdade, né? Então, eles observaram alguns indivíduos aqui, né? Um macho que é o macho alfa, daí um macho subadulto, uma fêmea adulta, né? Um outro macho adulto, só que não é o alfa, e a fêmea alfa, né? Aqui na barrinha, né? É porcentagem, aqui toda a barrinha é 100%. Essa parte escura são os que usurpam o alimento. Então, alguém consegue o alimento e ele vai lá
e rouba aquele alimento. E a barrinha, alguém dos macacos, né, dos outros indivíduos. E a barrinha branca, aqui clarinha, ele é batedor, ele mesmo consegue o próprio alimento. Então a gente vê que o macho alfa, ele é o cara que mais pega alimento dos outros, né? Que feio. Seguido pelo subadulto, não é nem o outro macho, né? E a fêmea alfa é a que menos usurpa dos outros. Então é interessante ver, né, que esse comportamento deles. É... Bom, e daí mais uma motivação para esse trabalho também é a violência contra os macacos prego. Porque quando há algum conflito, né, com o ser humano ele tem meios, né, para eliminar, né, é a mesma coisa que uma boa negociação, né? Elimina-se o antagonista. Então a gente tem a mesma coisa aqui na relação do ser humano com as outras espécies, certo? Então, violência humana mata mais macacos que febre amarela no Rio de Janeiro, né? 144 animais mortos. É, é bem pesado, né? Agora, outra notícia aqui na região de Rio Preto. Polícia abre inquérito para apurar intoxicação e morte de macacos na região de Rio Preto. Pô, é pesado, né? E são notícias mais ou menos recentes, né? 2018, 2022, em momentos diferentes. Aqui tem uma outra de 2022 em Santa Catarina, né? Macaco prego em coleira é salvo após 20 anos em cativeiro em Otacílio Costa. Então, não é a função desses animais ser pet, né? Às vezes as pessoas elas querem suprir alguma necessidade sua e acaba projetando nos bichos e tratando como se fosse um bebê, um pet. E isso não faz bem para o macaco. O animal selvagem, ele quer ser um animal selvagem, né? Ele quer estar cumprindo o papel dele na natureza, né? E um dos papéis do macaco é a dispersão de sementes, um papel muito importante, né? Entre outros. Fertilização da floresta, provavelmente, né? Através de fezes, enfim. Então aqui tem outra notícia, né? Um vídeo, o macaco prego aterroriza posadas e casas em Florianópolis. Então aqui é o conflito que nós conhecemos muito bem aqui na nossa comunidade, né? Então os moradores estão preocupados, né, no bairro Ingleses ali, é uma notícia de 2021 também. E aqui, uma outra notícia catastrófica aqui de São Francisco do Sul, né, que um macaco prego é encontrado baleado e com fratura exposta. Pô, de longe a gente quer uma violência dessa com os animais, né, por mais que eles façam uma baguncinha na nossa casa. Então, o objetivo desse estudo é levantar os conhecimentos e as percepções dos moradores, né? Porque as pessoas têm um conhecimento intrínseco, né, pela observação, pela experiência, e isso é muito rico. E muitas vezes elas não sabem que têm esse próprio conhecimento, certo? Mapear os conflitos existentes, né, entre os seres humanos e os macacos pregos, né? E também produzir informação para pesquisas futuras, né? E incentivar essas pesquisas. Então, a importância dessa pesquisa: levantar e divulgar os dados abertamente, eles vão estar abertos, né? Depois eu vou passar o link. Proteger as populações de macaco prego, a gente protege aquilo que a gente conhece, né? Informar os gestores e tomadores de decisão, isso é muito importante, a gente ainda não tem nenhuma informação organizada sobre os conflitos, né, e sobre os conhecimentos que se tem por esses bichos aqui. Guiar política assim, né, de conservação e manejo, incentivar e promover a ciência cidadã. É muito bacana que a comunidade participou da pesquisa. Valorizar o conhecimento local, né, uma forma de empoderar a comunidade e se preparar aí para a gente pensar em ações e planos, né, para conseguir lidar da melhor forma com esse conflito. Então, nós fizemos um questionário que está disponível aqui nesse link, mas ele não está aberto para resposta ainda. Futuramente, a ideia é abrir novamente, né, e incentivar as pessoas a responderem massivamente, para a gente ter mais consistência nos nossos dados. Então, os convites foram feitos através dos grupos de WhatsApp da comunidade, também a gente pediu para o pessoal divulgar, né, e fez uma insistência ali durante uns 3 dias e acabou tendo bastante respostas, né? Suficientes, pelo menos, para a gente fazer a pesquisa, mas poderia ter muito mais. Então, as figuras, análises, apresentações, elas foram feitas usando o RStudio,
né? E o código está disponível aqui nesse link, para quem quiser, tá? Código, figura e o link para apresentação também. Então, o local de estudo, né, é aqui na região da Costa da Lagoa, né, as margens da Lagoa da Conceição, a margem oeste aqui ficou em vermelho pequenininho, né, a gente pode ver melhor aqui nessa figura. E nós estamos aqui, né, a Lagoa da Conceição, na verdade, ela está no entorno dela tem 8 ou 9 unidades de conservação, sendo que nós temos recentemente aí a Revis Menhembip, que nós temos o link aqui, né, que é uma reserva da vida silvestre, que foi criado bem recentemente. Então, temos uma comunidade tradicional na região, né, então tem muitas justificativas aí geográficas, digamos assim. Então, os nossos informantes foram 39 participantes ao total da pesquisa, né? E o ponto de moradia desses informantes, ele ficou mais distribuído, né, aqui para os pontos mais baixos, 5, 6, 7, 8. Onde no ponto 7, né, mais pessoas responderam, 13 indivíduos. E lá no ponto 15, 16, apenas 4 indivíduos, sendo que uma pessoa do ponto 2 também, que já morou no ponto 8, já morou talvez mais no ponto 6, se eu não me engano, mas enfim. Né? Então, essa informação que a gente vai apresentar aqui, ela está mais relacionada, né, por esses pontos mais baixos, que é da onde vieram os nossos informantes, certo? Talvez nos pontos maiores, lá 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, por ter mais urbanização, os bichos não sejam tão frequentes, né? Mas não sei. Isso aí vai depender de pesquisas futuras, né? E o pessoal daquela região contribuir. Então, os nossos informantes por tempo de residência, tá? Aqui, na verdade, na nossa figurinha não está em ordem, mas a gente tem mais indivíduos que moram de 1 a 5 anos aqui. Mas temos bastante gente também que mora, né, há mais de 30 anos, de 5 a 10 anos, de 20 a 30 anos, 10 a 20 anos aqui também, que se somar, né, o pessoal de mais de 5, que mora mais de 5 anos dá bastante, né? Então são pessoas que observam há bastante tempo a região aqui e que nesse período também podem ter tido uma percepção de mudança, né? Então as pessoas elas têm a capacidade de registrar informações que nenhum instrumento científico, né, um instrumento de medição pode registrar, né? É que a mudança ao longo do tempo de algumas variáveis que não são mensuráveis. Então essa que é a importância também desse trabalho. Então, agora já sobre as respostas, né? Sobre o comportamento dos macacos prego. Em qual estação eles são mais avistados? O que os nossos informantes responderam? Então, 25 pessoas acreditam que eles aparecem mais no inverno, né? E poucas pessoas acreditam que é no verão, apenas 3 pessoas, e que é igual no verão e no inverno, um número considerável de pessoas, até 11 pessoas, né? Mas será que as pessoas que moram só há um ano aqui, por exemplo, elas teriam condições de dar uma resposta consistente sobre isso? Talvez não. Então, vamos separar essa resposta pelo tempo de residência desses informantes, né? Então, aqui no inverno, né, que estava em cima, agora veio para o meio. Então, as pessoas que moram há mais de 30 anos aqui, né, elas estão em massa aqui, né? Assim como as pessoas de 5 a 10 anos, de 20 a 30 anos e de 10 a 20 anos. Mas também tem pessoas que moram há bastante tempo aqui achando que é igual, né? E aqui em cima, no verão, tem pessoas que moram de 5 a 10 anos e de 1 a 5 anos. Então, pessoas. Mas é pouca gente, né? A massa mesmo está aqui, acredito que é no inverno. Agora, tirando o pessoal que mora há menos de 5 anos, né? Então, no verão ali ficou uma pessoa ou duas, né, que acredita que é mais o verão. E menos de 5 pessoas ali, né, 4 pessoas que acreditam que é igual. Né? Então, a massa mesmo acredita que o inverno é a região, é, é, a, é o período que os macacos são mais avistados. E a pergunta, né? Eles já entraram na sua casa? 33 pessoas, né, das 39
já tiveram sua casa invadida pelos macacos. 6 pessoas ainda, né, se derem bobeira, se não derem bobeira, não tiveram suas casas invadidas, né? E a frequência de aparecimento, né, a frequência de visita dos macacos prego, quantas vezes eles aparecem, né? Qual que é a frequência? Então, a maioria das pessoas costuma ver eles pelo menos todo dia, né? 16 pessoas veem eles praticamente todo dia. Depois, 11 pessoas, 5 vezes por semana, pelo menos, né? Então, é quase todos os dias, né? E daí, 3 vezes por semana, 7 dias, 1, 2 vezes por mês. Então, são pessoas que têm poucas visitas mesmo, né? 3 indivíduos, né, recebem poucas visitas dos macacos. E 2 pessoas percebem que eles aparecem pelo menos 1 vez por semana. E o tamanho dos grupos, né? Então, de acordo com a estimativa das pessoas que responderam à pesquisa, né, a maioria das pessoas acha que os grupos têm entre 5 e 10 indivíduos, aqui em cima, né, nessa cor mais roxa, rosa, né? E 14 pessoas acreditam que são todas as opções. Eles aparecem sozinhos, aparecem uh, 10 indivíduos, 5 indivíduos, mais de 20, né? Então, varia isso, né? Uma pessoa só vê ele, já viu eles sozinhos, mais de 20 indivíduos, né? Uma pessoa também, de 10 a 20 indivíduos é uma pessoa. Então, é difícil, né? Às vezes a gente lembrar e prestar atenção, né? Talvez um evento tenha marcado mais, mas o que a gente tem é isso, né? Que a maioria acredita que é de 5 a 10 indivíduos, né? E muitas pessoas também acreditam que de qualquer jeito. E a relação das pessoas com os macacos prego, né? Então, um pouco sobre o comportamento, né, das pessoas. 18 pessoas mandam embora, não quer nem saber, tchau para ti, né? Manda embora, porque talvez já percebeu o risco, né? 9 pessoas deixam eles chegar perto, mas não dão alimentos, né? 7 pessoas admiram só de longe, preferem que não chegue perto. 4 pessoas davam alimentos, mas não dão mais. Talvez perceberam, né, que quando tu oferece alimento para o macaco prego, ele se liga que ali é uma fonte potencial de alimento, né? O próprio turista, quando passa na trilha ali, vê a pessoa, né, urbanoide ali querendo oferecer uma bananinha para ter aquele contato com a natureza, ele não percebe, né? Claro que é com uma boa intenção, mas as pessoas não conseguem refletir sobre todos os problemas que podem dar com isso, não só para a população de macaco prego, como para as populações humanas que vivem no local. E dos respondentes, apenas uma pessoa ainda dá alimento, né? Bom, agora a relação das pessoas com os macacos prego por consequência das invasões, né? Então, a grande maioria das pessoas ali que manda os macacos embora tiveram prejuízo acima de R$ 10, né? Até R$ 10 e acima de R$ 10. E daí as pessoas que deixam chegar perto, bastante gente também com prejuízo acima de R$ 10, mas pessoas também sem prejuízo, né? As pessoas sem prejuízo ali, a gente espera é, que elas vão ser mais amigáveis com os macacos. E quem dava alimentos e não dá mais são pessoas que não tiveram prejuízo. Talvez por isso, né, que elas se deram conta que talvez dar alimentos seria um convite ali implícito para os macacos aparecerem na casa delas, né? E pessoas que admiram de longe ali, todo mundo admira de longe, né? Qualquer não está relacionado com prejuízo. Vamos prosseguir. Então, sobre alimentação, né? Eu fiz essa nuvem de palavras aqui. Eu não filtrei muito bem as palavras que tinham, né? Tirei artigos, conjunções, verbos e tal, e sobrou isso daí. Então, claro que aqui banana, né? Mamão, banana é fruta também, então se encaixaria tudo isso aí. E aqui o tamanho das palavras está pela frequência de ocorrência nas respostas, né? Então, como a gente já tinha visto antes ali, os macacos comem de tudo.
frutas, pão, goiaba, né? Todo tipo de plantas. O coquinho, esse aqui que aparece várias vezes com nomes diferentes, é o gerivá, né? E, enfim, folhas, né? Lixo, alguém que citou lixo aqui, bambu, ovos, né? Açúcar, né? Então, com certeza eles gostam de bolacha, muitos alimentos humanos foram citados, iogurte, né? Enfim, os bichinhos comem de tudo, gente. Daí aqui eu fiz esse gráfico também por frequência de ocorrência, né? Para uma outra forma de visualizar, também vai estar disponível depois, esses dados todos, e a gente pode ver aqui o que mais é citado pelas pessoas. Então, o que está ocorrendo, né, com a população de macaco prego? Qual que é a tendência da população? Crescimento? Está diminuindo? Ou ela não mudou? Né? Então, de acordo com a percepção das pessoas, né, não tem uma consistência muito grande ali entre aumentou a população e igual, né, e não mudou. Mas a maioria das pessoas ainda assim acredita que aumentou o número de indivíduos. E uma pequena porcentagem ali, né, de 5 pessoas acreditam que diminuiu o número de macacos, né, dos anos para cá, ou melhor, dos anos que elas moram aqui para cá, né? Só tem como elas perceber a partir do momento que elas vivem no local. Então, agora separando, né, essa percepção de tendência da população por tempo de moradia e depois selecionando aqui só os moradores mais antigos, né? Então, quem acredita que aumentou a população são os moradores mais antigos. São pessoas que moram há mais de 30 anos, elas percebem um aumento da população. Assim, né? Então, quem mora mais tempo aqui acha que aumentou mesmo a população de macaco, né? Embora algumas pessoas aqui que moram há bastante tempo, né? 20, 30 anos, 10, 20 anos aqui em vermelho, acreditam que essa população está igual. Então, não há uma consistência muito grande. Talvez para a gente ver uma maior consistência, teria que aumentar o tamanho amostral, né? Mais pessoas precisariam responder à nossa pesquisa. E sobre as estratégias usadas pelos moradores para que os bichos não invadam as suas casas. Então foram citadas diversas estratégias aí que podem até ser copiadas por outras pessoas, né? E eu fiz outra nuvem de palavras aqui com as palavras-chave que apareceram, janelas. Então, a maioria das pessoas falou em manter as janelas fechadas, né? Tem gente que falou que usa cortinas também, que é uma boa estratégia. Então, amarrar, né, portas fechadas, geladeira trancada. Então, mantém fechada, né, mantém fechados. Né? E, e tem gente que usa outras técnicas, vou mostrar para vocês aqui. Né? Então, algumas que eu anotei. Então, fecho tudo quanto me afasto de casa. Então, isso aqui foram o que as pessoas escreveram. Né? Outro, amarrar a geladeira. Alarme nas janelas. Oh, alarme é uma interessante, né? Pelo jeito tem um bom resultado aí se a pessoa usa. Outras pessoas já estão atentas aos sons do galho, então a gente vê, né? Ouve eles gritando de longe, os bichos estão se aproximando, vou ficar ligado, né? Cachorros em casa, então, né? Cachorros, eles assustam os macacos, mas também não tanto, né? Tem algumas histórias aí de umas amigas vizinhas aqui que os macacos meio que iam por uma janela, distraíam os cachorros e os outros entravam pela outra para conseguir saquear, né? E não deixar alimentos à vista, né? Isso eu faço lá em casa também, né? Bom, faço várias dessas coisas, mas não costumo mais deixar alimentos à vista ali que eles podem que podem incentivar eles a invadir minha casa. Outras estratégias, então, espanto com palmas e som com a boca. Eu dou uns gritos lá também. Às vezes os vizinhos devem achar que eu sou louco, né? E que não estão, talvez, de todo errado. Converso com eles, mantenho as janelas fechadas quando não estou em casa. Né? Então, tem gente que tenta aí um diálogo com os macacos. Né? E tem uma pessoa que fala que grita o nome do vizinho alto, porque, segundo ela, os macacos têm medo do vizinho porque ele joga rojão nos macacos. Então, é uma coisa que não é recomendada, né, gente? Isso aí é violência contra os animais. Não façam isso, por favor, certo? E outra pessoa usa funda com pedrinhas, que segundo ela não é para acertar, é só para assustar mesmo, né? Então, talvez também não seja o método mais adequado, né? Vamos pensar sobre isso. E as recomendações, né?
que eu trago assim para evitar que os macacos se aproximem, né? Não dê os alimentos aos animais silvestres, não só os macacos, como qualquer outro bicho, né? Tem muita gente que dá frutinha na boca do tucano, né? Não é legal para eles, porque acaba tirando o instinto, né? Tu acaba cevar o bicho ali, tu domestica de alguma forma, né? Tirando que os nossos alimentos, muitas frutas que a gente compra ali, elas são também transgênicas e não é recomendado, né? Então, outra recomendação também ligada aos animais, mas não necessariamente ao macaco prego, é tentar minimizar o efeito do seu pet no ambiente natural, né? Então, quem tem cachorro sabe, gato, né? A minha gata é uma caçadora, então ela pega insetos, que tem um papel importante, né, no ecossistema, lagartinhos, ratinhos e vários bichos que, né, e cachorro também. Eu já vi na frente da minha servidão ali um cachorro matando um gambazinho, né? Então a gente tem que tentar minimizar esses efeitos da melhor forma possível. E lembre-se de que o que é bom para os humanos nem sempre faz bem aos animais. A gente tem essa mania de antropizar tudo, né? Então temos que repensar isso daí, né? O que um cachorro gosta, por exemplo? Ele gosta de ser cachorro, de estar no mato, sentir novos cheiros, se relacionar com outros cachorros também, né? Isso é ser cachorro. E certamente ele gostaria de ser cachorro, né? Assim como os macacos de ser macaco. Então busque informações em fontes seguras. Então é sempre bom estar se informando, né? Tem uma dúvida, pô, vai ali no pergunta para o Google, né? Ou conversa com as outras pessoas também. É sempre legal trocar informações. E não seja violento, né? Os animais não têm culpa pelo comportamento deles. Eles estão seguindo o instinto, que é conseguir alimentos e se reproduzir, né? É nada mais natural, certo? E os próximos passos, então, na nossa pesquisa é novos levantamentos, né? E talvez colocar umas perguntas a mais que a gente já pensou também que são interessantes, né? Despertar, tentar despertar o interesse de pesquisadores, né, para que eles pesquisem, né, tentam resolver problemas, né, que ainda não foram respondidos. A gente espera também a ação de gestores e tomadores de decisão, né, pelo menos uma conversa com a comunidade, ou não sei, né, isso aí tem que ser conversado com todo mundo. E, como, né, a gente espera a participação ativa da comunidade, né? Uma comunidade unida ela é mais forte, ela é mais sábia, ela toma decisões mais acertadas, né? E sempre vai ter conflitos, né? Entre o ser humano e o ambiente, entre o ser humano e o ser humano, né? E a gente tem que tentar resolver esses conflitos da melhor forma possível, através do diálogo, né? Através da negociação, e é isso que a gente espera, certo? Então, obrigado aos nobres vizinhos, né, que responderam o nosso questionário, que contribuíram, que se empolgaram, que compartilharam o questionário, né? E, como eu disse antes, a comunidade unida é mais forte. Eu espero que a gente mantenha essa parceria e o diálogo para que a gente possa ter bons resultados no futuro, tá bom? Então, eu deixo algumas referências aqui, certo? Tem um link, os links clicáveis, né? E vocês podem sempre procurar mais também, tá bom? Então, muito obrigado aí e espero que tenha sido interessante a apresentação, tenha respondido algumas dúvidas, né? Que espero também que tenham surgido, que surjam novas perguntas e que a gente continue aí na luta pela nossa comunidade saudável, né? Sustentável, ecologicamente equilibrada. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.